Pronto. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico de política, para que vocês possam compreender um pouco a política, o sistema político, a política em geral, mas em especial o sistema político brasileiro, porque a gente só pode modificar e transformar aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente acaba por não se sentir impotente e não saber de que forma é que nós podemos atuar para uma transformação. E esse desconhecimento, ele é um plano, ele não é à toa, né? Existe interesse, certamente, em que você permaneça na ignorância em relação a esse sistema, né? Porque se você ficar esperto e souber como modificar, certamente muitas coisas e muitos políticos não seriam eleitos e reeleitos tantas vezes, eu tenho certeza disso, não é não, professor Márcio? Boa noite, professor Márcio, mais uma vez aqui com a gente, né? Boa noite a Frísia, que já entrou aí, boa noite, sentada aqui caladinha aguardando, legal, querida, que bom, fique com a gente, né? E vamos lá, que hoje o tema eu achei extremamente interessante. Boa noite, professor, a palavra é sua. Boa noite, pessoal, que esperou um pouquinho hoje, a gente entrou um pouquinho atrasado. Eu sempre lembro que o formulário com as questões está ali online. Peço que quem precisa de certificado responda. E já adianto que a gente está começando a entrar na fase em que nós vamos começar a questionar um pouco o funcionamento do Estado, né? Até esse momento, nós fomos definindo, hoje ainda é uma aula de definição do funcionamento, mas a gente já vai começar a se perguntar um pouco se esse funcionamento é estruturalmente o que deveria ser. Eu vou tentar ao máximo evitar entrar em questões conjunturais, quer dizer, de fatos que estão acontecendo agora, até para a gente poder deixar esse curso, esse registro valendo para qualquer tempo, para daqui a algum tempo as pessoas, a gente falar, por exemplo, de certos ministros, certamente daqui a alguns anos a gente não vai nem saber quem são essas pessoas, né? E boa noite ao pessoal que está acompanhando direto, Natália, Nayara, tá? Acho que a gente... Você quer começar comentando alguma coisa, Isabel? Ou a gente já parte para o... Eu queria só comentar da importância desse curso, do quanto estou, ao mesmo tempo em que colaborando, aprendendo bastante, né, porque ler o livro sem comentá-lo depois, sem dissecá-lo, não é a mesma coisa, né? Apenas ler, mas trazer para esse diálogo, essa conversa, os exemplos que foram dados aqui. Então, falar que eu estou muito feliz em participar desse projeto e dizer que a gente já passeou, né, pela definição de que é política, já passeamos pela definição de Estado, de nação, de soberania, da relação entre violência e Estado. E hoje, particularmente, eu fiquei muito empolgado com esse capítulo, porque ele traz muitos esclarecimentos e algo que eu sempre senti falta, e esse foi um dos motivos que dialoguei com você a respeito desse projeto, que é entender o sistema político brasileiro. Há uma grande confusão entre os poderes, o judiciário, o executivo, o legislativo, as pessoas não compreendem direito e talvez não entendam todo esse conjunto como o que dá corpo ao Estado, né? E suas inter-relações, como é que isso funciona. Eu acho que eu estou bastante empolgada. E aí eu queria começar até perguntando
né, sobre essa questão. Se funciona dessa forma em todos os lugares, aqui no Brasil a gente tem um executivo, um legislativo, um judiciário, em outros países parece que não é assim que funciona. Como é isso, né? Como é que isso funciona, esses poderes aí nos países, em geral? Dá alguns exemplos para a gente. Bom, na verdade dá para a gente pensar, voltando um pouquinho, que todos os estados executam essas funções, né? Tem a elaboração de leis, tem a execução dessas leis e a administração pública, e tem o julgamento para saber se as pessoas estão, ou organizações, cumprindo essas leis. Bom, só que essas funções não necessariamente são separadas, tá? Num Estado absolutista, por exemplo, de tipo mais antigo, né? Uma França pré-Revolução Francesa, é o rei e os seus conselheiros que executam todas essas atividades. Quer dizer, você faz as leis, você julga se essas leis estão sendo cumpridas e você executa a pena quando for o caso. É claro que isso, sem que haja essa separação, né, se você tem uma pessoa, um conjunto de pessoas único que faz isso, a possibilidade de arbitrariedade é muito grande. Então, a partir ali, Montesquieu é o primeiro a sistematizar esse negócio, sistematizar essas funções, ou pelo menos a função legislativa e executiva, que ele sugere que se separem, mas, na verdade, se a gente for olhar lá em Aristóteles, já tem essa descrição do Estado como a instituição que executa essas três funções, basicamente. Tá? Então, a partir da Revolução Francesa, se adota esse modelo de Montesquieu na maior parte dos estados, que agora passam a se chamar Estados-nação, do Ocidente. Mas hoje, até hoje, a gente tem ainda estados que são absolutistas, né? A gente ainda tem estados, quer dizer, não necessariamente absolutistas, mas a gente tem estados em que essas funções são um pouco mais confusas. Eu vou dar um exemplo que é o que o João dá, que é a Inglaterra, que não é um estado absolutista, mas é uma monarquia. Então, você tem uma certa confusão ali pelo seguinte: você tem uma monarquia constitucional. Então, existe a rainha, mas ela tem que seguir a Constituição. Então, ela não tem poderes absolutos. Por outro lado, a rainha é quem nomeia o primeiro-ministro. Em tese, ela pode nomear quem ela quiser. Isso não constitucionalmente, ela tem a liberdade de escolher, mas tradicionalmente ela consulta o partido que venceu as eleições parlamentares e nomeia o indicado por esse partido. Mas ela não precisaria fazer isso, tá? Então, esse papel executivo lá é de um primeiro-ministro em nome da rainha. Então, essas coisas estão um pouco misturadas, né? Além disso, no que diz respeito ao judiciário no Reino Unido, também é um pouco bagunçado. Judiciário e legislativo, na verdade. É um pouco bagunçado porque você tem exatamente o Reino Unido, que é Inglaterra, Gales, Irlanda e Escócia. E aí, Escócia e Irlanda também têm parlamentos agora, né? Tem câmaras, e na verdade tem sistemas judiciários um pouquinho diferentes. Inglaterra, Irlanda e Escócia. Isso tem se unificado. Agora teve há pouco tempo uma mudança no Supremo Tribunal, tal, mas
percebam que a coisa não é tão simples ou tão clara como no Brasil, apesar de você ter essa intersecção, mas pelo menos existe uma coisa clara. Qual é o corpo do judiciário, qual é o corpo do executivo, qual é o corpo do legislativo. Então, esse, por exemplo, é o exemplo da Inglaterra. Como é que é aqui, né? Aqui a gente tem executivo em 3 níveis, presidência, governadores e municípios, legislativo em 3 níveis, também, Câmara Federal e Senado, câmaras estaduais e câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais, perdão, e câmaras de vereadores. E, no caso do judiciário, é um corpo amplo, mas é um pouco mais complicado do que isso. Você tem juízes de primeira instância, você tem, acima disso, os tribunais regionais, tem Tribunal Federal, tem o Supremo Tribunal Federal, então tem outras instâncias aí. Agora, queria dar um exemplo de um Estado absolutista atual, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um Estado teocrático, absolutista, desde ali da metade do século, quando foi formado esse país, Arábia Saudita. Aliás, eu não lembro se eu já devo ter falado aqui, mas falo de novo. Arábia Saudita, da onde vem o saudita? Essa palavra saúde. É o único país do mundo que é privado. Ele é da família Saúd. É o nome da dinastia. Né? Então, a Arábia Saudita significa Arábia da família Saúd. E ali o rei tem poderes absolutos, não há parlamento, há um arremedo de parlamento, que é um conselho, um conselhão que ele tem. A constituição do país é o Alcorão, é oficialmente o Alcorão. Então, e, portanto, a atividade policial e a atividade judiciária se confundem com a atividade religiosa. Por isso que a gente diz que é uma teocracia. Então, isso é muito... Vocês vão me perdoar a empolgação do cientista político com uma baita sacanagem que é essa, mas fala sério. O crime é ao mesmo tempo. Se a Constituição é o Alcorão, ir contra a Constituição é ir contra o livro sagrado. Então, o crime é, ao mesmo tempo, crime e pecado. Isso é genial para segurar para uma ditadura. Né? Isso é genial para segurar a população. Porque você se sente coagido não apenas pela prisão, mas pela perda da vida eterna. E das 7 virgens, e sabe Deus lá o que tem lá para lá. Professor Márcio, então, significa que, além da pressão, da força do Estado, do poder do Estado sobre as pessoas, né, do poder objetivo direto, há também um poder subjetivo, um poder que domina do ponto de vista psicológico, porque mexe... Não sei porque eu estou achando alguma coisa parecida com que alguns religiosos aqui no Brasil querem colocar, né? Que a gente tem que seguir a Bíblia, né? E seguir as crenças deles, ou seja, confunde o Estado com a sua percepção de mundo, a sua visão de mundo, e querer enquadrar todas as pessoas, e quem não se enquadra está cometendo crime. E isso é um horror. Isso é um horror. Você lembra a provocação que eu fiz no fim da última aula? Aquela definição de Weber do Estado como sendo o detentor do monopólio legítimo da violência? Sim, sim. Se você unifica com a igreja ou com a religião, que é, na definição dele também, o detentor do monopólio legítimo da violência espiritual, você tem o melhor dos mundos para o ditador. Eu diria que está tudo dominado no baianês. Exatamente, está dominado. Se você não comete o crime por medo da pena hoje, nessa situação você não comete o crime porque ele
está entranhado na sua cabeça, já que esse crime é um pecado. Então, não implica apenas a perda da liberdade na vida terrena, mas implica a perda da vida eterna. Né? Isso é um prato cheio para o abuso de poder. Totalmente. Que eu ia colocar, porque essa organização digamos assim, do corpo do Estado, né, nessa divisão aí, nessa diversidade de divisão, ela tenta coibir o abuso de poder. Isso. Tenta organizar de forma tal que os poderes se relacionem de forma a limitar o poder do outro, nessa dinâmica. E isso acontece na Inglaterra, acontece esse abuso de poder? Como é isso? Muito menos. Mesmo você tendo uma mistura maior entre os poderes, as situações de abuso são muito menores. Né? Aí comparando, por exemplo, com o Brasil. Né? Só para fechar essa coisa da Arábia, com uma nota otimista, a Arábia está melhorando, viu, gente? Desde 2005, 2006, as mulheres podem votar, porque tem eleições para municipal, tal, essa coisa. E desde 2008, as mulheres podem dirigir, olha que beleza. Ah, tá. Só Jesus na causa. Só lá na causa. Então, mas aí voltando, então, então a ideia de separar os poderes é exatamente que um seja limitante do outro para que a gente tenha menos situações de abuso de poder. E mais para frente eu vou falar sobre uma pergunta que ficou em aberto ali da semana passada, da Natália, a respeito de abuso de poder econômico e monopólio, né, que a gente vai falar com mais detalhe disso aqui na segunda parte dessa aula. Mas, assim, o que é importante a gente entender é que essa divisão ela é feita para que um poder possa balancear o outro. O termo em inglês é checks and balances, algo como freios e contrafreios, um sistema em que um vai segurar um pouco o outro. Né? Nossa, eu fiz assim parecido com o Ciro Gomes naquele meio. Bom, mas é importante a gente entender que essas funções podem ser exercidas de maneira diferente. Então, por exemplo, a função executiva pode ser desempenhada pelo parlamento no regime parlamentarista. Aqui, e nos Estados Unidos, por exemplo, regimes presidencialistas, né, a função executiva é do presidente e dos seus ministros. Porém, não existe uma separação, eu diria, hermética entre um poder e outro. Porque você, ainda que o legislativo seja desempenhado por assembleia, por exemplo, se a assembleia não decidir, ou se o parlamento, a Câmara, o Senado, não tomarem determinadas decisões, o judiciário entra e toma. Então, o exemplo que eu sempre dou são temas que até, e aí recorrentemente a gente está voltando aí à questão religiosa, tem a bancada evangélica, ela consegue barrar muita coisa ali dentro, né? Do Congresso, e agora nós temos o Congresso mais conservador de muito tempo. Então, por exemplo, união civil homoafetiva. O Congresso não conseguiu legislar sobre isso. E aí o judiciário acabou tendo que decidir pela constitucionalidade. Pode. Isso equivale ao judiciário legislar. Sim, sim. Já que o parlamento não decidiu, a gente decide. Né? Os outros dois ou três casos importantes são um aborto de anencéfalos, também, que o parlamento não conseguiu legislar e o Supremo permitiu. Esses vai e vens, eu não vou entrar em treta, não,
mas esses vai e vem de prende depois da segunda instância, não prende depois da segunda instância, isso aí, na minha opinião, está claro na Constituição, que só é culpado depois transitado em julgado, e isso seria lá depois do STF, mas o próprio STF foi para lá e foi para cá, né? Acabou legislando, né? O STF, quando eles votaram lá em 2016, acho que foi em 2016, pela prisão em segunda instância, isso deveria isso ter sido tratado no legislativo, deveria ter sido votado e tanto que permitiu que eles fossem e voltassem, né? Isso. Assim, eles se tivesse mais claro, eles se desdisseram depois. Exatamente. Agora, no Brasil, de uma maneira geral, é até estranho dizer isso, mas em termos do equilíbrio dos poderes, o executivo no Brasil é mais forte que o executivo, por exemplo, dos Estados Unidos. Tem mais poderes internamente. O executivo nos Estados Unidos, primeiro, por ser um país onde existem outros partidos, tá? Mas basicamente o sistema tendeu a ser bipartidarista, né? Então os presidentes tradicionalmente ou são republicanos ou democratas e os deputados, a grande maioria também, e senadores. Então você é o republicano que, por exemplo, o Trump é um republicano. Se ele tem maioria na Câmara e no Senado, ele deslancha, ele faz o que ele quiser. Agora, lá é assim, você vota para presidente, 2 anos depois você vota para Câmara e Senado. E daí a 2 anos vem presidente de novo. Então, se você votou num presidente e ele não gostou da sua atuação, daqui a 2 anos você vota no partido contrário ao dele e o Congresso segura ele. E eles já não têm mais muita atuação, né? Aqui, como a gente tem esse multipartidarismo muito solto, só um minutinho. Cada poder tem sua função típica. Sim, nós vamos chegar nisso aí, Herbert. Daqui a pouco. Eu ia dizendo que no Brasil, como a gente tem multipartidarismo muito, muito frouxo, e eu sou um partidário do multipartidarismo, eu defendo o multipartidarismo, mas com algumas amarras mínimas para que você não tenha partidos com siglas de aluguel, etc. E tal. Mas, enfim, nesse modelo, o que acontece é que o presidente, raras vezes ele vai ter, o partido dele vai ter maioria no Congresso, ele vai ter que compor com outros, né? Então, o presidente Bolsonaro entrou com o PSL como o segundo maior partido da Câmara, né? O PT era o primeiro. Todo mundo fala muito da derrota do PT e o antipetismo, mas e o PT acabou? O PT não acabou não, viu? Porque ele foi quem elegeu a maior bancada do país. Verdade. Continuou a bancada. Continua muito forte ainda. O antipetismo é muito forte, mas o petismo também não é fraco, né? Mas, enfim, mesmo com essas amarras, o executivo tem uma série de atribuições no Brasil que podem ter atividade legislativa também. Por exemplo, o presidente pode fazer projetos de lei, e ele envia projetos de lei para o Congresso. Ele pode fazer medidas provisórias, que são leis que entram em vigor imediatamente e têm uma validade. Se o Congresso pode não votar, ela perde a validade e deixa de valer, ou pode votar favoravelmente ou contra, mas o ponto entra em vigor imediatamente. É uma lei do presidente a partir do dia que foi publicado. Então existe uma diferença entre projeto de lei, que o executivo pode mandar para o legislativo, e decreto-lei, que é quando entra em vigor imediatamente. É isso? Não, porque assim, medida medida provisória.
decreto-lei, o pessoal... É do tempo da ditadura, decreto-lei, não é? Meus alunos podem ver, me esclarecer aí, mas eu acho que não existe mais o decreto-lei, né? Não, é isso mesmo. É porque eu sou filhota eu nasci em plena ditadura, né? Então a gente é medida provisória, mudou de nome, mas eu acho que tem o mesmo efeito, que é algo que o executivo põe em prática imediatamente, enquanto que tem aquele prazo, acho que não sei se é 30 dias ou são 3 meses, que o legislativo tem para votar. Se não votar, a gente pode dar o exemplo agora da questão das universidades. Não, da carteirinha estudantil. E da votação também, de poder nomear reitor. Não, esse não. Que voltou. Então, voltou, não foi votado. Ok. O Congresso não aceitou, nem entrou no Congresso. O Alcolumbre falou, é inconstitucional, faz outro. Ele mandou um projeto, e a carteirinha estudantil foi uma medida provisória. Isso. Não, os dois eram medida provisória. Certo. Os dois eram medida provisória. Só que o dos reitores era tão flagrantemente inconstitucional que ia dar ruim. Ok. Aí o próprio governo... Mas, perceba, o Congresso devolve para o Executivo, nesse caso, no caso da medida provisória, a gente já fala do decreto. No caso da medida provisória, mesmo se o Alcolumbre devolveu para o Executivo falando, isso aqui é inconstitucional. Se o Executivo batesse o pé, estaria valendo até hoje. Tá? Mas o próprio Executivo retirou ou fez uma outra medida provisória cancelando essa. Tá? Então, medida provisória vai para o Congresso, passa a valer imediatamente, o Congresso pode aprovar, reprovar, e nesse caso específico, o Congresso nem aprovou. Falou, nós não vamos avaliar isso aqui. Uhum. Isso não é digno nem da avaliação. Não Exatamente. se percebe com isso, mais ou menos assim. Isso. Se o Executivo quisesse comprar briga, deixava valendo. Tá? Por, pelo menos pelos 120 dias, acho que é. O Herbert falou de decreto. Decreto regulamenta lei. Decreto está um nível abaixo da lei. Mas é que antes existia o decreto-lei. Sim, sim. Tá? Eu acho que o decreto-lei não existe mais. Tá? Tá massa aqui, só um comentário, Márcio, eu quero só agradecer o pessoal aqui que está participando, né, Herbert, Laurinha, mandando, né, Laurinha disse aqui, 60 dias para o Legislativo votar, Herbert também falando sobre decreto, legal, gente, é muito legal vocês estarem participando, obrigada, continue mandando aí perguntas, exemplos, a gente vai ficar muito feliz aqui em estar interagindo com vocês, tá? O objetivo é esse. É isso aí. Ainda nessa coisa do executivo com funções legislativas. Quando os projetos são aprovados na Câmara, eles vão para a sanção presidencial. Quer dizer, o presidente tem direito a veto, parcial, pelo menos. Ele pode vetar artigos, ele pode modificar a própria lei. Então, isso, no final das contas, é uma atuação legislativa, tá? E, finalmente, tem projetos que são de iniciativa exclusiva do presidente da República, do Executivo. Por exemplo, você falou de universidade. Criação de universidade, de uma maneira geral, criação de órgãos públicos e tal, mas eu vou falar de universidade, a gente teve os casos próximos aqui, é de iniciativa do Executivo. Então, isso para vocês abrirem o olho com certos políticos, porque a gente, por exemplo, aqui na Federal do Sul da Bahia, tem um monte de pai da Federal do Sul da Bahia. O deputado fulano mandou o projeto já em... Mentira. 2000. Não, é verdade, mandou o projeto. Sim, Só sim. que mandou sabendo que não é competência dele. Entendi. O político joga para a plateia. Ok. Mesmo sabendo que não é... Ele sabe que é só o Executivo que pode criar a universidade, mas ele manda o projeto e vai para a população e fala, eu mandei,
Congresso que não votou, mas eu mandei. Ou então pode dizer que a universidade veio por conta do projeto dele, exatamente porque as pessoas desconhecem como é que o sistema funciona, daí a importância desse curso. Se a universidade não, ele fala, olha, eu mandei o projeto. E a universidade, ele fala, fui eu que mandou o projeto. Fui eu que mandei o projeto. Eles tomam a paternidade da criança, mesmo sabendo que não foi. É meio parecido com quando trouxe a FOR para a Bahia, né? Todos os políticos falavam que trouxeram a FOR para a Bahia. Eu ficava observando na propaganda eleitoral, tinha um caso de pai e mãe da criança. Certo, ok. Olha, como o sistema brasileiro é complexo, por isso que a maioria das pessoas não entendem, né? Então, tem 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. E esses poderes têm o seu arcabouço, no sentido de estrutura, mas também no sentido das competências. Sendo que aqui no Brasil, essas competências acabam se misturando. Há uma relação em que... Tem um núcleo duro, mas tem uma zona sombreada grande. Sombreada que acaba o executivo legislando e fica... Mas parece que o presidente tem muito poder. Isso, grosso modo é o executivo que tem mais zonas cinzentas e entra nos outros. O judiciário, por exemplo, em tese, só se mexe quando provocado. Quer dizer, alguém precisa ir lá e pedir para o judiciário se manifestar. Entrar com um processo. Isso. De novo, isso é em tese. Por exemplo, qual o caso que está pegando mais hoje em dia? É como é que é? A investigação das fake news que o Alexandre de Moraes abriu. Tá? Esse é um caso que lá no começo desse caso ele foi muito discutido. Por quê? Porque o judiciário não foi provocado. Quer dizer, ele próprio abriu o processo. Mas qual foi a justificativa? É porque tem as exceções. E aí, a exceção é, se um crime for cometido dentro do Supremo, ele pode abrir a ação. Ele não precisa ser provocado. Ele mesmo pode abrir a ação. E qual foi a interpretação do Alexandre de Moraes? Fake news estão em qualquer lugar. Aí, metaforicamente, no Supremo. E ele pôde abrir sem ser provocado. Eu não lembro se foi ele ou se foi o Toffoli e passou relatoria para ele, mas foi lá dentro. Então, isso realmente foi discutido por muito tempo, né? Agora, hoje, não se discute mais tanto essa questão, porque outro caso em que o judiciário pode iniciar é quando se trata de pessoas que têm foro privilegiado, como, por exemplo, deputados. Então, e agora, como esse inquérito caiu em deputados, já não se discute mais isso, se o Supremo poderia ou não ter aberto. Né? Porque pode ter sido errado lá atrás, mas deu certo agora. É de competência, porque por causa do foro privilegiado. Que é uma coisa... só para explicar isso, essa questão de foro privilegiado, quando a gente saiu da ditadura, fazia muito sentido você colocar restrições a que deputados e senadores, presidentes, etc., sejam processados, porque a gente estava saindo do momento em que tinha o arbítrio, né? Então, tinha um medo de que um judiciário qualquer, ou um governante qualquer, pudesse acabar tirando um deputado contrário a ele, usando de subterfúgios judiciários. Então, fazia sentido. Agora, hoje, o foro privilegiado tem menos sentido, né? Hoje a gente tem muitas pessoas se protegendo atrás dos seus cargos, né? A gente vai ver isso um pouco. Certamente. O que eu ia comentar sobre foro privilegiado, já que surgiu, foro privilegiado, é que
na verdade, as pessoas confundem isso como se não pudesse ser processado. A questão não é não poder, o foro não tira, mas, assim, só pode ser pelo Supremo, e isso dificulta que as coisas caminhem, porque a gente sabe que dá morosidade, né, por falta de perna mesmo, para que isso ocorra. Mas é importante as pessoas saberem que pode sim, né? Eu sempre dou o exemplo de Delcídio, senador, foi preso, Sim. né? Porque partiu do Supremo, então não significa porque a pessoa está nessa condição de político que ele não possa ser. Então vale a pena fazer denúncias para políticos e fazer, como você colocou, o judiciário, provocar o judiciário, no sentido de que ele, né, transforme aquilo num processo. Então, gente, vamos denunciar, porque a gente força que o judiciário se mexa. Pois é. Agora, por exemplo, agora ex-ministro, né, da Educação, essa indicação para ele ir para o Banco Mundial tirar ele do Brasil, né? Porque agora ele pede qualquer tipo de foro, né? E tem uma coisa que é bom a gente lembrar, viu? Deputados federais, senadores e deputados estaduais têm foro privilegiado no sentido de serem julgados ou pelo Supremo Tribunal Federal ou por tribunais superiores, mas vereadores não têm, viu? É bom lembrar. É bom lembrar. Certos vereadores do Rio não quietinho hoje. A gente sabe por quê. Porque eles sabem disso. Bom, deputados estaduais não deveriam ter o foro privilegiado, pois ontem o que invadiu o hospital deveria ser responsabilidade judicialmente. Sim. Eu tendo a concordar que o foro privilegiado, como eu disse, já tem. Mas, de qualquer forma, foi em Lauro de Freitas, né, que o deputado invadiu o hospital, né? Essa é uma situação. Bom, eu não vou entrar em conjuntura. Eu vou entrar no seguinte. Vamos seguir com o nosso métier aí dos poderes. Porque a questão é a seguinte, então, quer dizer, a gente tem esse Estado e ele precisa ter um corpo de funcionários para poder executar essas funções. Hoje, quando a gente usa a palavra burocracia, a primeira coisa que vem na cabeça é um xingamento, né? Algo é burocrático, dizer que algo é burocrático, hoje é um xingamento, é dizer que é moroso, que é lento, que é ineficiente. Mas a origem, né, dessa palavra burocracia é simplesmente as pessoas que são burocracia na definição da sociologia, são as pessoas que trabalham no governo e que não são eleitas, elas são funcionários do governo. Desculpa, depois a gente dá uma olhada aqui no argumento do foro, mas vou só avançar aqui para um pouquinho. Então, a discussão hoje muito, muito forte qual seria o tamanho ideal desse corpo burocrático, né? Como uma resposta fácil e pouco eficiente é dizer que esse corpo burocrático tem que ter o tamanho suficiente para executar todas as funções do Estado. Né? Não deve ter um tamanho maior e também não deve ter um tamanho menor que isso. Ao longo do desenvolvimento dos países, o tamanho desse Estado foi mudando. Mas hoje em dia, de maneira mais constante, os corpos burocráticos dos Estados são bem maiores do que eram 2 séculos atrás, e isso em termos relativos, né, à população, é claro. Claro que são maiores em números absolutos, mas estou pensando em termos relativos à população. E aí, qual foi o que aconteceu? O que aconteceu foi
o crescimento do capitalismo e a Revolução Industrial. A gente começa a ter, a partir do século XVIII, mas principalmente no século XIX, o aparecimento de maquinário movido a vapor, movido depois a energia elétrica, movido a combustíveis fósseis. E aí você começa a ter a possibilidade de produção em massa. Com essa produção em massa, você converte cada vez mais a massa de trabalhadores que eram ou artesãos, ou que eram os escravos, e a escravidão acaba maciçamente aí no século XIX, e todas essas pessoas vão se tornar assalariados. No final das contas, o que é um assalariado? Um artesão é alguém que faz um objeto e vende aquele objeto por um valor maior do que foi o das matérias-primas que ele usou. Então, eu sei fazer sapatos, eu compro o couro, eu compro o fio, eu tenho meus instrumentos, que são a tesoura para cortar o couro, a agulha para costurar o fio, e eu pego esses materiais que estão ali crus, corto, costuro e entrego um sapato feito. É óbvio que eu cobro mais do que eu gastei com a matéria-prima. E aí a pergunta é a seguinte: o quanto mais eu cobro? Por que aquele sapato vale mais do que aquelas matérias-primas? O que tem a mais no sapato que não tinha nas matérias-primas? O que tem a mais é o trabalho humano. É o meu trabalho. Então, eu pego matérias-primas num valor X, incorporo o meu trabalho e vendo aquilo por um valor X mais alguma coisa. Está dando para entender? Isso é... Sim, é o lucro. Até aí está tranquilo. Então, esse é o meu, mas esse é o meu. Eu peguei as matérias, eu fiz isso. Agora, a partir do desenvolvimento do modo de produção capitalista, você começa a ter uma nova classe que tem dinheiro, mas não executa o trabalho. Então, por exemplo, eu juntei dinheiro. Aí eu falo para você, aliás, eu sou sapateiro, né? Então você juntou dinheiro, você fala para mim o seguinte: olha, Márcio, ao invés de você comprar os materiais, trabalhar e vender os sapatos, você se especializa em fazer o sapato. Eu compro o material, boto na sua mão, você faz o sapato e eu vendo. Tá? E para isso, ao invés de você depender de vender o sapato para ter o seu lucro, ao invés disso, eu vou te pagar um fixo por mês para você fazer os sapatos. Isso é o assalariado. Isso é o trabalhador assalariado que é hoje. Por isso que a gente fala que a pessoa vende sua força de trabalho. Eu não vendo mais o produto do meu trabalho. Eu vendo a força do trabalho em si. Qual é a pegadinha do sistema? A pegadinha do sistema é que você, Cris, não paga todo o salário, todo o trabalho que eu tive. Uhum. Você me paga menos do que o trabalho que eu tive. E lucro vai ser exatamente essa diferença do que sobrar quando você vender o sapato lá fora. Então você usou R$10 para comprar o couro e os fios, tá? Você me paga R$5 para eu transformar o couro e os fios num sapato, e aí você vende o sapato por R$30. Você me pagou 5, você usou 10 de matéria-prima e você ficou com um lucro de 15. Mas quem trabalhou fui eu. Bem assim. Esse é a pegadinha que está aí, que está no sistema capitalista. Né? Para os marxistas de plantão, o nome disso é mais-valia. Uhum. Tá?
Quer dizer, você extrai mais-valia do meu trabalho e me paga menos do que ela vale. Por isso que é mais-valia. Você paga menos do que o meu trabalho vale. Então você, o capitalista, se apropria da mais-valia do trabalhador assalariado. Isso, para quem é marxista, já define, já marca o sistema como injusto desde a sua concepção, né? Ele é baseado na exploração do trabalho. Mas, de qualquer maneira, isso tudo isso implica numa divisão social do trabalho muito forte. Porque aí, Cris, você percebe que eu sou muito bom cortando o couro, mas não sou tão bom costurando. Aí o que você faz? Você me contrata só para cortar o couro e coloca a sua irmã Ana, que costura muito bem, do lado costurando o sapato. E aí, eu, que antes era um sapateiro, agora eu sou um cortador de couro. Eu não tenho mais relação com o produto do meu trabalho, com o sapato final. Né? E essa é a divisão do trabalho na produção em massa. Cada um faz uma função só e se especializa ao máximo naquela função para executá-la da melhor maneira possível. Tá? Bom, mas com essa nova realidade, e isso foi um processo absolutamente revolucionário. Quer dizer, a classe burguesa, no exemplo, você que me contratou, foi a classe revolucionária lá na Revolução Eu que sou a dona dos meios de produção. Isso. Aliás, foi bom você falar em meios de produção. Meios de produção são exatamente a tesoura, a agulha. O maquinário todo, né? Quando um comunista fala em acabar com a propriedade privada dos meios de produção, aí sempre tem algum liberal que fala: ah, mas eu quero ter meu iPhone. Meu amigo, seu iPhone não é usado para produzir nada. O que o comunista fala de expropriação de meios de propriedade privada é propriedade privada dos meios de produção. A ideia é que os trabalhadores possam ser os donos daqueles instrumentos. Elisete perguntou, podia explicar mais-valia relativa. Puxa vida, meus conceitos marxistas não estão tão na ponta da língua, mas, se eu não me engano, a mais-valia absoluta, absoluta, tá? Não a relativa. A absoluta é jornada de trabalho. Então, eu vou extrair mais trabalho, a Isabel vai extrair mais trabalho meu, aumentando a minha jornada. Tá? Ou seja, eu vou ficar mais tempo trabalhando e recebendo a mesma coisa. No caso da mais-valia relativa, ela fala, não, você pode trabalhar a mesma quantidade de tempo, mas aí ela acelera a máquina que passa os couros na minha frente para eu cortar, entendeu? Então, no mesmo tempo, ela extrai mais trabalho meu. E é por isso que a mais-valia relativa, pelo menos ali no velho Marx, está relacionada à maquinaria. Porque aí o tempo deixa de ser o tempo do ser humano e o ser humano passa a ter que se adequar ao tempo da máquina. E aí eu acelero a máquina para extrair mais trabalho do ser humano na mesma quantidade de tempo. Entende? Acho que era isso. Tem uns estudos, tem umas coisas loucas mesmo. Uns estudos da Toyota, teve a época aí nos anos... no século XX, de toyotismo, teve Fordismo, toyotismo, são variações aí de linhas de montagem. Mas os caras tinham estudos no nível de milissegundos. Veja bem, de milissegundos. Sei lá, nessa linha de montagem, eu vou montar uma máquina fotográfica. Então, alguém vai apertar um parafuso, passa adiante, o do lado aperta o outro, o do lado coloca a lente, o do outro lado coloca a capa. Tinha estudos em termos com a precisão de milissegundos de quanto tempo cada peça tem que ficar na frente de cada trabalhador. É uma coisa louca isso. Né?
O Herbert está falando aqui, sim, a mais-valia relativa mais um exemplo, atribuir mais de uma função. Então, se antes você tinha o motorista e o cobrador, você estava extraindo trabalho de 2 trabalhadores, né? Agora você fala, não, o motorista recebe na entrada já o dinheiro e troca o dinheiro. Então, você está fazendo 2 funções para uma mesma pessoa. Aumentou a extração de mais-valia desse trabalhador. Tá? Professor Márcio, voltando à questão dessa divisão, dessa organização, que você estava falando com a Revolução Industrial, na qual, né, se organiza toda a sociedade em função, né, dessa nova forma de atuação econômica, que foi o capitalismo. Aí como é que fica essa relação com o Estado e os poderes? Como é que isso se correlaciona, né, no sentido de como se organiza aí? O Estado entra como nessa história aí do capitalismo recém ingresso e hoje, principalmente. Num primeiro momento, você tem estudos como Adam Smith, Davi Ricardo, que são o que a gente, sei lá, liberalismo clássico, né? Que vão dizer, olha, os seres humanos vão se regular porque cada um quer o melhor para si. Então, eu vou produzir uma coisa, uma determinada... vai ter essa produção de sapatos, tá? O consumidor vai olhar para o sapato que a Isabel está vendendo e vai falar, puxa, esse sapato é muito bom. E o sapato que fulano está vendendo não é tão bom. Então, as pessoas vão tender a comprar mais da Isabel. Quando elas tenderem a comprar mais da Isabel e menos do outro, o que o outro vai fazer? Vai baixar o preço. Opa, meu sapato não é tão bom, mas é mais barato. Então, quem não tem dinheiro para comprar o de qualidade da Isabel, compra o de qualidade menor, mas também preço menor. Então, a ideia é que a oferta de produtos e a procura por esses produtos vai acabar regulando. O preço do produto, nessa teoria, vai refletir esse equilíbrio de qualidade. Depois, mais para frente, desenvolve na economia o conceito de utilidade, né? Então, por exemplo, a água tem uma utilidade muito maior do que o diamante, mas o diamante é muito mais caro porque a água é muito mais abundante, tem muito mais água. Então, em tese, o que você tem menos acaba sendo mais caro. Isso tudo é o liberalismo econômico e político, porque olha só, se o mercado, as pessoas comprando e vendendo, outras pessoas produzindo, vai se regular sozinho, quando o Estado entra, ele atrapalha esse equilíbrio. Então, a ideia original era que você tivesse, ao mesmo tempo, liberdade para a atividade econômica e liberdade para o cidadão. O liberalismo, em tese, era o mesmo. Tá? O que a gente hoje chama de liberalismo político e econômico, separando isso, por que aconteceu? Aconteceu exatamente porque o próprio liberalismo econômico, a própria economia, cresceu tanto e se complexificou tanto que começou a ter situações em que o próprio sistema econômico poderia se tornar autodestrutivo. Então, um exemplo que eu dei na aula passada, e agora eu volto à pergunta da Natália, do abuso do poder econômico e monopólios. Nesse exemplo aqui dos sapatos, a Isabel pode ter juntado grana suficiente para, nesse exemplo que eu dei, o dela tem mais qualidade e, portanto, ficou mais caro do que o do fulano, que tinha baixa qualidade e baixo preço. Mas ele consegue sobreviver porque o preço dele é baixo.
Sempre vai ter gente que não vai ter dinheiro para comprar o de Isabel, vai acabar comprando o dele. Agora, e se ela fizer o seguinte, se ela passar 6 meses tendo prejuízo vendendo os sapatos para baixar o preço e vender mais barato que o fulano que já vende barato. Ela tem fôlego para isso, ela tem bala na agulha, tem dinheiro no bolso. Pode passar 6 meses tendo prejuízo. O que ela faz? Ela quebra aquele cara. Porque a partir do momento que o sapato dela de qualidade maior está mais barato do que o de qualidade baixa, todo mundo vai querer comprar o dela. Então ela quebra aquele cara. Ela quebrando aquele cara, ele saindo do mercado, ela pode até falar, ó, eu compro você, eu compro sua empresa. Tá? Isso é monopólio. Então, mas esse é o ponto. Aí o próprio liberalismo econômico percebeu que o Estado tem que intervir de vez em quando. O Estado tem que regular isso. O Estado não pode deixar você fazer isso. E como é que ele não deixa? Ele cria leis. Nesse caso, o nome disso é dumping. Você baixar o preço. Tem leis anti-dumping. Elas nem sempre vão funcionar bem. E aí a gente vai ter que se perguntar por que elas não funcionam bem. Mas, de qualquer maneira, você separa o liberalismo político do liberalismo econômico a partir dessa situação. Quer dizer, você tem que limitar a autoridade do patrão sobre o empregado, tem que fazer lei trabalhista, previdência social e tudo mais. Então, como explica o avanço tecnológico substituindo o trabalho humano, tipo o autocaixa? É exatamente isso, olha só. É o que a gente está falando agora, né? E que a gente falou agora há pouco. Perceba só o seguinte, às vezes a gente pensa, com caixa eletrônico, é isso, Natália, igual que o Guaraná Jesus. Com caixa eletrônico, a gente pode pensar, olha, não tem exploração de trabalho aí. Né? Não tem exploração de trabalho. Eu vou falar para você, porque não tem ninguém ali sendo explorado. Sabe, tem 2 momentos de exploração do trabalho nesse caso. Um momento é o anterior, porque alguém construiu aquela máquina. E a exploração de trabalho cada vez mais especializado, mais tecnológico, é muito maior. Você consegue ter muito mais lucro, você tem o lucro, extrair muito mais valia desse trabalhador especializadão lá em cima, que é o cara que fez o software, que construiu a máquina, etc, etc. E, além disso, você não está explorando um bancário, mas você não está contratando um bancário. Você passou um bancário para mim. O que o banco fez com o que o banco faz com o caixa automático? Ele deixa de contratar um bancário e faz a gente fazer o trabalho do bancário. Percebem? A gente assume aquela função. Então, não é que tem uma diminuição da extração de mais-valia, ela está em outro ponto. Tá? É a mesma coisa quando você... Aí a gente, mais para frente, a gente pode falar sobre a economia atual, porque hoje, por exemplo, um dos maiores produtos é a atenção. Minha neta passa o dia inteiro aqui no Felipe Neto, e o YouTube põe automático de um para o outro, para o outro, para o outro. Isso gera visualização, isso gera receita. Né? Essa questão da extração de mais-valia e do produto, eu não consegui falar o que eu queria falar hoje ainda, então eu retomo na semana que vem o final desse capítulo e já vou para o próximo, mas só para deixar uma coisa que meus alunos estão cansados de me ouvir falar, mas a TV aberta, agora a gente está aqui fazendo concorrência para o Jornal Nacional, né? Devia estar fazendo aí até agora, que hoje o Jornal Nacional ia estar bombar. Você já tirou um terno novinho hoje para... Cor de laranja, né? Então, olha só. Vocês já pararam para pensar por que a TV aberta é gratuita? Não é uma relação comercial? Como é que a TV é gratuita?
com aquela produção toda que a Globo tem? É porque, se você parar para pensar, quem está vendendo o quê? Como é que funciona essa economia? O patrocinador que tem lá, faz aparece no intervalo do Jornal Nacional, paga milhões para a Globo para colocar a marca dele ali, a propaganda dele ali, né? É uma relação comercial? Ele está comprando alguma coisa? Então, sei lá, quem é um patrocinador aí hoje do Jornal Nacional? Sei lá, a Brahma. A Brahma está comprando o que da Globo? Como ela paga milhões para colocar a marca dela? Ela está comprando você. Ela está comprando a sua atenção. A Globo faz o Jornal Nacional do mesmo jeito que passa o futebol, do mesmo jeito que passa a novela, e se execuções públicas dessem público, ela mostraria também, porque ela quer que você fique olhando para ela, porque ela está vendendo o seu olhar para o patrocinador. Então, a relação continua sendo comercial, só que você é o produto. Tá? Ô, professor Márcio, eu queria só voltar um pouquinho ao liberalismo, né? Liberalismo econômico, liberalismo político, porque uma percepção que eu tenho é que muitas pessoas jovens, e muitas pessoas em geral, mas me chama a atenção na juventude, principalmente uma juventude de classe média, que se dizem liberais. Né? Não, tem que deixar a mão invisível, aquela história da mão invisível do mercado, que as coisas se autorregulam. E eu fico assim, pensando na falta de conhecimento da estrutura da sociedade brasileira. Aqui, voltando para o Brasil, eu não vou nem me ater a outros países. Como isso é injusto, como é que esse liberalismo num país tão desigual, como é que ele acaba funcionando? Acho que valeria a pena a gente fazer um apanhado rapidinho, porque a gente já completou 1 hora de programa, mas a gente também começou um pouco atrasado hoje. Viu, pessoal? Fica aí só mais um pouquinho. Então, a partir do momento que você tem essa separação de liberalismo político e econômico, liberalismo político passa a significar uma série de valores progressistas, no final das contas, né? Que são de liberdades individuais. E aí a gente pode confundir um pouco com a questão do liberalismo econômico, porque eu me lembro de um livro chamado Colapso da Modernização, e ele fala uma coisa muito certa: essa dicotomia entre Estado e mercado é uma dicotomia falsa no capital. O capital usa o que for melhor para o momento. A gente falou sobre fascismo na sexta-feira passada, né? No Espíritas à Esquerda. E o fascismo foi apoiado pelo capital. Na verdade, o fascismo foi a forma que o capital encontrou num certo momento histórico para se viabilizar e se consolidar. Não é anticapitalista. Então, e é um Estado forte. A nossa ditadura militar foi uma ditadura de Estado forte, e ela não tem nada de comunista, né? Não tem nada de esquerdista ali. Então, essa dicotomia entre Estado e mercado é uma falsa dicotomia, no final das contas. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte: nós, de classe média, chegarmos numa periferia e numa favela e falarmos assim: como é que você pode ser liberal no sentido de querer menos Estado? Você tem que querer mais Estado aqui. Você tem que querer lazer, tem que querer escola, tem que querer... É verdade isso? É verdade. Só que, gente, a gente tem que botar a mão na consciência e saber que na periferia, na favela, você falar em Estado é falar em polícia. O único Estado que chega lá é polícia. E chega dando butinada e tiro. Então, eu acho absolutamente compreensível que várias dessas pessoas se digam
de direita e se digam liberais. O sistema é esse, né? E aí a gente ficou, no final das contas, ficou para a próxima aula a gente começar a pensar para quem esse Estado manda, né? Lembra do título do livro. Política. Quem manda, como manda e por que manda. Quem é que manda? Afinal, quem é que manda? Não, e aí a gente tem alguns exemplos e aí não é uma questão de governo. Isso é que é o interessante da gente saber. Não é simplesmente dizer o governo Bolsonaro, ou o governo Fernando Henrique, ou o governo Lula, ou o governo Dilma. É uma questão de Estado, da estrutura do Estado. E aí, para dar um gostinho dessa coisa, para a gente ir encerrando, aliás, aproveitar também para indicar o podcast Medo e Delírio em Brasília, que faz um resumo diário e é sarcástico, mas usa dados reais do que está acontecendo, né, no país. Mas outro dia eles estavam falando sobre a PM. E aí eu fui dar uma olhada. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, o brasão dela, a lição de casa para vocês, procurem o brasão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem 18 estrelas. Tá? Cada estrela é para uma realização, um marco histórico da Polícia Militar de São Paulo. Aí eu vou dizer para vocês, a 8ª estrela... O nome, Márcio, por favor? Você repete o nome do livro? É livro? Não. Não, estou falando do brasão. Como é? É Medo? O podcast é Medo e Delírio em Brasília. É muito bom. O pessoal é muito ágil, sarcástico, tem um monte de palavrão no meio. O cara faz umas imitações boas. Então, brasão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem 18 estrelas. Com marcos históricos da instituição. Você sabe qual é o marco da 10ª estrela? Colocaram uma estrela lá para marcar a repressão à greve geral de 1917. A primeira greve geral que teve no país, a Polícia Militar colocou uma estrela no seu brasão comemorando a repressão a essa greve. Então, a gente começa a pensar que não é uma questão de conjuntura. Estruturalmente, essa polícia está de um lado. Sem dúvida. E a polícia, eu estou falando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sabe o que a 8ª estrela representa? Guerra de Canudos. A atuação deles aqui na Bahia. O massacre, você quer dizer. O massacre, né? A participação no massacre. Aí a gente começa a se perguntar se essa instituição, que é uma instituição de Estado, no sentido institucional, não de unidades da federação, que ela tem lado, né? A gente começa a se perguntar se essa instituição tem... É isso que eles comemoram? Ok, pessoal. Márcio, professor Márcio, muito obrigada. Nota otimista, a gente termina, né? Pessoal, o capítulo de hoje a gente não concluiu, ainda tem mais algumas coisinhas assim que ficaram para ser fechadas. A gente fecha no início da próxima semana, então na próxima quinta, às 21 horas, estaremos aqui. E agradecer a participação de vocês. Hoje foi ótimo, as pessoas participando, mandando perguntas. A gente fica muito feliz que vocês continuem com a gente. No próxima quinta, 21 horas, nós estaremos aqui, dando continuidade ao nosso curso básico de política. Dizer para vocês que todos os nossos encontros estão no meu canal no YouTube. Vão lá procurar Isabel Guimarães no YouTube, vocês vão achar. E Márcio Carvalho também, no YouTube de Márcio, a gente está disponibilizando, essa também vai estar gravada, e a gente vai estar disponibilizando para que vocês possam compartilhar
com todo mundo. Eu só vou colocar aqui os agradecimentos, tá? Para a gente poder, de Natália, de Afrísia, de minha amiga Elisete, querida, sempre me acompanhando, né? Então, boa noite a todos, de Gabriela Ribeiro, não sei quem é essa Gabriela. Então, muito boa noite para todos vocês, tá? Uma ótima semana. E na próxima quinta, às 21 horas, estaremos aqui firmes e fortes, dando continuidade a esse trabalho. Boa noite. Boa noite, professor Márcio. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, Isabel.